O Movimento Vivo alertou para unha exploración mineira de wolframio que vai ser feita a 2 km do concello de Viñais en territorio galego e poderá contaminar o río Rabasal e afectar o Parque Natural de Montesiño. O presidente da Cámara de Viñais xa veu, entretanto, esclarecer que o municipio está contra a exploración de wolframio e que vai ser feita a 2 km do concello da Agudiña do lado galego e mostrouse preocupado coa posible contaminación dos cursos da auga. En declaracións á Lusa, Sara Riso, membro da organización sediada en Viñais, explicou que a empresa Tungsten San Juan, filial galega da Eurobattery Minerals, vai facer a exploración na Agudiña, perto da fronteira co nordeste transmontano, que fica a apenas 100 metros dunha liña de auga, Ribeira de Pente, do lado galego, e que vai confluir no río Rabasal, que pertence ao concello de Viñais. Do local de implementación ás aldeas máis próximas portuguesas, porque xa non existen aldeas galegas xusto aí no lado do proxecto, todas elas se van ver terriblemente afectadas e todas elas están dentro do perímetro do Parque Natural de Montesiño, apuntou Sara. A exploración mineira de wolframio a ceo aberto vai iniciarse en 2026, mas a Sara Riso salientou que xa están a ser desenvolvidos traballos no terreno de movimento de terras e instalación dun pabillón. Alén de colocar en causa os valores ecolóxicos e humanos do Parque Natural de Montesiño e aínda por riba poluir o río Rabasal, Sara Riso chamou a atención para a contaminación dun local de captación de auga para consumo humano que tamén está situado neste río, levando a un problema de saúde pública. Isto é o que escribía a Lusa, a axencia Lusa, para público.pt o 31 de outubro de 2025, baixo o título Movimento alerta que exploración de wolframio na Galiza poderá contaminar o río Rabasal en Braganza. O subtítulo, a exploración de wolframio a ceo aberto vai iniciarse en 2026 e o Movimento Vivo con sede en Viñais alerta que o goberno portugués nunca foi consultado polo goberno español. O municipio oponse á mina. Hola, moi boas, como estades? Espero que ben, eu son Germán Estevez, xa sabedes, o xermano á portuguesa, e aquí estades nun novo episodio do voso Galiportus, hoxe en formato do marco, en formato plenamente transfronteirizo, aí na raya, falamos de ambiente, falamos de minas e falamos de contaminación. E facémolo cos especialistas, con quen máis saben da cuestión. Estamos intrigados, preocupados por estas posibles exploracións de wolframio que poden afectar a un entorno aí transfronteirizo en plena reserva da meseta ibérica e o Parque Natural de Montesiño do lado portugués, aí xunto, como dicimos, como escoitamos, o concello galego Ourensán da Agudiña e o municipio portugués de Trás-os-Montes de Viñais. Escoítanos xa para falarmos de toda esta cuestión. Está do lado galego Xoán Evans, de Ecoloxistas en Acción, coordinador da área de minería, como dicimos, da agrupación ecologista Ecoloxistas en Acción. Boa, Xoán. Hola, como estades? Un placer terte aquí no Galiportus. Tamén está do lado portugués Antonio Sá, natural de Espiño, mais desde aí xa uns cantos anos vivindo aí na zona de Braganza. Antonio Sá, alén de fotógrafo e xornalista freelance e empresario no sector turístico, membro do Grupo de Traballo de Natureza da Comisión Coxestión do Parque Natural Montesiño e membro da dirección da Asociación UIVO, que acabades de escoitar, é unha das máis críticas con este proxecto. Bo día, Antonio. Hola, bon dia. Bon dia, Germán. Un placer tervos aos dous aquí no programa. Evidentemente é unha conversa, podedes ir comentando e interrompindo e engadindo o que queirades a unha e a outra cuestión. Comezo por ti, Xoán, por exemplo, aí desde a perspectiva galega, desde Ecoloxistas en Acción,
un pouco cales son as liñas deste proxecto, cal é a vosa preocupación, como detectades esta problemática aí no entorno da Gudiña, nestas minas aí na fronteira? Ben, hai que ter en conta que este é un proxecto que se aprobou en 2014, vai facer, xa fixo, 10 anos, e é un proxecto que inicialmente tiña un tempo para poder executarse de 10 anos. Ese tempo acabou este mes de novembro. Durante os últimos 10 anos non houve actividade, máis alén do que algunhas movimentações de terras máis estéticas dirixidas a tentar manter, non é, esas autorizacións en vigor. E o que temos son 10 anos dunha conduta corrupta, prevaricadora por parte da xefatura de Minas en Ourense, da Dirección Xeral de Minas na Galiza, que permitiu que un proxecto que nunca se desenvolveu mantivese durante 10 anos esas autorizacións, non é? Agora, o momento no que estamos é que unha empresa nominalmente sueca, a Eurobattery Minerals, comprou ao Grupo Sacyr, realmente, a través de outra empresa intermediaria, o 51% da empresa, portanto, dos dereitos mineiros, e agora está vendendo que vai comenzar a explorar esa mina cando, a partir da semana que ven, non haberá cualquier tipo de autorización en vigor, a declaración de impacto ambiental estará caducada, terá expirado, e en ningún momento nestes 10 últimos anos houve o obrigatorio trámite de consultas de avaliación de impacto transfronteirizo e, por tanto, nunca se consultaron as autoridades portuguesas, que é onde estaría o principal impacto deste proxecto. Entón, nos vemos moi complicado que eses anuncios da empresa poidan concretizarse, mas temos que estar atentas, tanto do lado portugués como do lado galego, a tomar as ações nos tribunais que teñan que ser tomadas. Antonio, do lado voso, o que se está falando é esa afectación tremenda do Parque Natural de Montesiño, todo un pouco esa levada do río Rabasal que pode vir contaminada. Como analizades aí desde Uibo, desde o lado do distrito de Braganza, como está sendo esa preocupación? Coméntanos un pouco o momento actual e a última época tamén que vos levou a denunciar esta situación. Muito bem. Em primeiro lugar, bom dia a todos, ao auditório. Em primeiro lugar, realmente trata-se de um projeto mineiro a céu aberto, portanto, são projetos de grande envergadura, projetos com um forte impacto ambiental, que são conhecidos, e a nós, do lado português, preocupa-nos essencialmente o facto da Junta da Galiza, neste caso, e do Governo de Espanha, não terem comunicado ao governo português a existência deste projeto. E essa comunicação, quando são projetos muito próximos da fronteira de um país, de outro país, essa comunicação é obrigatória ao abrigo da Convenção de Espoo, que foi uma convenção assinada na Finlândia em 1991, uma convenção internacional, e que entrou em vigor em 1997. E depois, mais tarde, em 2014, este tratado foi ratificado por 44 Estados e pela própria União Europeia. Portanto, a questão aqui é uma questão de direito internacional e de respeito pelas convenções que já existem. É óbvio que essa comunicação devia ter sido feita e não foi. É claro que o governo português não está a par do assunto, não foi informado, e isso preocupa-nos, até porque já foi anunciada pela empresa Eurobatteries que esta mina entraria em funcionamento no segundo semestre de 2026, portanto já muito próximo. Os impactos ambientais para o nosso lado são graves, obviamente, porque estamos a falar de uma mina que está a apenas 2,5 km da fronteira. E do lado português nós temos o Parque Natural de Montesinho, temos sítios classificados como Rede Natura 2000, o próprio Parque Natural de Montesinho faz parte, integra a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica,
E, portanto, estamos a falar de ecossistemas prioritários, de ecossistemas bastante sensíveis. Estamos a falar, sobretudo, na rede hidrológica, portanto, nos rios e, em particular, o rio Rabassal. O rio Pentes está a poucas centenas de metros da área de exploração, mas também falamos no rio de Boelho, do lado galego, e do rio do Pereiro, também do lado galego, e todos estes rios são afluentes do rio Rabassal. O rio Rabassal é um importante rio do Parque Natural de Montezinho, bastante importante do ponto de vista ecológico, e não esquecemos que faz parte da bacia hidrográfica do Douro. Portanto, o rio Rabassal desagua no rio Tuela, que depois desagua no rio Douro. Portanto, todos nós sabemos dos impactos tremendos que a exploração mineira tem nos cursos de água, a possibilidade de haver acidentes com a acumulação de inertes, com as escombreiras, e, portanto, esta é uma situação que nos preocupa bastante e que já comunicámos ao governo português e ao Presidente da Câmara de Vinhais, naturalmente, que é, digamos, o concelho mais afetado, não é? Uhum. Xoán, non sei que che parece a ti, dicir, cando falamos moitas veces da cuestión das minas, da minería, tú aí como experto, coordinador da área de minería de Ecologistas en Acción, pois parece que está moi de moda, tamén vinculada á industria da guerra, non? Pois o mundo e Europa está indo cara onde vai, digamos que o wolframio e o tungsteno son minerais fundamentais para, bueno, pois para este tipo de industria, e moitos medios estános a dicir que pois que este tipo de minas pois poden xerar un impacto económico moi positivo, falan até de 500 millóns de euros e máis de 100 empregos. Fálase de que a estimación inicial da posible extracción de wolframio que é moito maior do esperado. Que lle decimos tamén un pouco a este relato? Ben, ese relato evidentemente é falso, no sentido en que o proxecto que foi aprobado pola Xunta, polo Goberno da Galicia en 2014, era un proxecto, en primeiro lugar, ligando con a cuestión da polución que foi mencionada antes, é un proxecto que non considera que unha exploración, un xacido de wolframio, como é o caso, ten presenza de sulfuros e inevitablemente vai producir drenaxes ácidas con metais pesados que van contaminar as augas. Entón, o proxecto que se aprobou no seu día non contempla a posibilidade universal nunha mina de wolframio que exista unha contaminación das augas. Entón, o proxecto non inclui ningún tipo de medida de tratamento ou para evitar esa polución con metais pesados que vai acontecer 100% de probabilidades. Entón, o único que é indiscutível é que o proxecto vai contaminar as augas. E no norte de Portugal e tamén no sur da Galicia houve xa minería histórica de wolframio. En Portugal temos o caso da mina da Borralha, temos o caso da mina da Panasqueira, son minas nos dos casos de wolframio, e que mesmo décadas no caso da Borralha, depois de terem pechado, de ter concluído os traballos, continúan poluindo os cursos de agua próximos. Aí no Barroso falas, non, Xoán? Sí, e a Panasqueira, perto da Serra da Estrela, continúa sendo unha fonte de poluición enorme, é unha minativa das masas de agua, mesmo que dan suministro a grande área metropolitana de Lisboa. Entón, o problema da poluición das aguas é unha realidade con o proxecto que foi apresentado no seu día é totalmente indiscutível. Depois, desde o ponto de vista dos empregos, o proxecto que foi apresentado no seu día contempla menos unha dúcia de empregos. Iso é porque é un proxecto que pretende facer unha extracción low cost, de baixo custo, ceo aberto, retirar os minérios e depois enviar para facer o traballo de concentrado. A planta de beneficio estaría en outro lugar, non estaría na Gudiña. Entón, o único que estamos falando é de algún responsable técnico, enxeñeiro, que non sería obviamente da Gudiña, e depois algún operario de maquinaria para facer esa extracción. Entón non vai haber nin 100 empregos, nin 50, nin 20. Iso é totalmente falso e é moito fácil verificar ese dado, é pegar o proxecto que está aprobado
e que a empresa pretende executar, e lá está o número de empregos que o proxecto calculou no seu día, de que é o que sería executado. Entón é, obviamente, falso. E acontece que é o que está por detrás, que, como tú dicías, o wolframio foi incluído na lista de materias primas fundamentais, de minerais críticos, como son chamados, e, portanto, o que a empresa quer é conseguir que a Unión Europea recoñece ese proxecto como proxecto estratégico europeo, o que lle vai dar un acceso privilexiado non só a unha tramitación administrativa ou a procesos moito máis expeditos, moito máis rápidos e con menos garantías, evidentemente, para a sociedade e para o ambiente, mas especialmente vai dar acceso ás liñas de financiamento exclusivo, que é o que eles queren, e aí onde vai estar realmente o beneficio para estas empresas, non para a sociedade local. Claro. Antonio, vos non sei que dados manexades, cales son as vosas estimativas referentes a este proxecto, ou, bueno, pois un pouco a eso que se comenta do impacto económico, dos empregos. Sabedes que do lado galego Altri, a macrofactoría de celulosa, está tendo moitísima contestación social, moita protesta alrededor da súa posible implantación no corazón galego gandeiro. Non sei se hai algunha posibilidade de que proxectos como desta mina de wolframio pois poidan ter tamén moito, bueno, pois digamos, movimento en contra. Non sei como está tamén o faladoiro, o día a día aí das xentes en Bragança. Pois, aqui a verdade é que nós fomos apanhados um pouco de surpresa, não é? Portanto, quando não há uma comunicação transfronteiriça, pois claro que do lado português nós soubemos disto já bastante tarde. No entanto, avisámos, mal tivemos conhecimento, avisámos aqui a Câmara de Vinhais e, portanto, a partir daí começámos um processo de divulgação deste projeto junto das autoridades, que desconheciam também de forma oficial a existência ou este projeto mineiro. Agora, o mais importante, claro que a população está inquieta, está preocupada, não é? Porque do lado da população é preciso ver que nós temos sempre a expectativa que as autoridades nacionais defendem os interesses da população no que toca a estes projetos. Portanto, há a obrigação de estudos de impacto ambiental e deveria ter sido feito, e do lado português nada foi acautelado, porque obviamente não tivemos essa comunicação. Mas eu gostaria, acima de tudo, deixar claro aqui uma ideia. Qualquer país, qualquer Estado tem direito a explorar os seus recursos minerais, como é lógico. E a Junta da Galiza tem todo o direito a ver dentro dos seus recursos onde é que os pode explorar. Mas isto não só tem que obedecer a um ordenamento, como no caso de projetos junto à fronteira, estão obrigados à comunicação ao país vizinho. E nós só estamos a pôr em causa isso, é que essa comunicação não foi feita. Portanto, nem sequer estamos a pôr em causa o direito da Junta da Galiza a explorar os seus recursos minerais. É um direito que tem. Mas também tem a obrigação de cumprir os tratados internacionais e, portanto, é só isso que nós queremos. É que a Galiza cumpra o que está aprovado em termos internacionais. Nós não estamos a pôr em causa, isso é uma análise que tem que ser feita pela própria Junta da Galiza, se é viável a exploração, se não é viável, qual é a quantidade de minério que podem extrair. Tudo bem, não há problema nenhum, desde que o façam dentro da lei. O que nos preocupa é simplesmente que a Junta da Galiza tenha ignorado esta obrigação internacional. Claro. António, vos enviastes algún relatorio, algunha queixa dai do movimento asociativo, tes constancia se hai da parte do municipio, da Comisión de Desenvolvemento do Norte, do Ministerio do Ambiente, puxéronse en contacto co lado galego? O que nós fizemos, nós enquanto associação não contactámos diretamente as autoridades galegas, não é? Porque entendemos que essa função deve estar destinada às entidades portuguesas, nomeadamente do ambiente, que nos representam. Claro. O que nós fizemos foi contactar
seguindo uma hierarquia local e depois nacional, foi contactar a Câmara de Vinhais, contactámos a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, o Ministério do Ambiente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque, obviamente, aqui teria que haver um contacto necessariamente. Esta Convenção de Espoo define precisamente as diferentes fases em que deve ser aplicada. E, em primeiro lugar, terá que ser a parte interessada, neste caso a Junta da Galiza, a fazer o contacto com o lado português. E, portanto, isso tem a ver com, aliás, a Junta da Galiza, em princípio, deveria ter contactado o Governo do Reino de Espanha, não é? Para que o homólogo espanhol do Ministério dos Negócios Estrangeiros possa contactar o Ministro dos Negócios Estrangeiros português. E é assim que as coisas se processam. E, portanto, o nosso esforço enquanto associação foi, em primeiro lugar, contactar as entidades portuguesas para que elas façam o trabalho também agora de apurar o que se passou e a razão desta falta de comunicação. Uhum. Xoán, gustaríame preguntarche tamén como está o pálpito aí na zona da Gudiña. Estamos a falar pois tanto da parte de Trás-os-Montes como do lado galego, do lado tamén das Portelas zamoranas, dunha das zonas máis despoboadas de toda a Eurorrexión, Galicia, norte de Portugal. É complicado, non hai asentamentos humanos, do lado galego é raro porque vemos que hai aldeas por todo o lado. Cal é ese pálpito nunha zona tamén que foi devastada polos incendios? É dicir, aí vedes esa concienciación, vedes que se está a falar do tema, que hai certa ignorancia, descoñecemento? Ben, antes de nada vou desviar a pregunta, quero acrescentar unha cousa o que comentou o compañeiro da Wibo. Claro. E é que este proceso da avaliación transfronteiriza, o que teria que ser feito, coloca en evidencia que a Xunta da Galiza há moito tempo que non xoga seguindo as regras. No caso de Portugal temos os casos recentes, non? Da mina do Barroso en Boticas ou da mina do Román en Montalegre. Nos dous casos, na mina do Barroso é unha mina que estaba a uns 40 km da fronteira, a sur da fronteira, e nos dous casos a APA, a Axencia Portuguesa do Ambiente, notificou ao Ministerio en Madrid e iniciouse un proceso de consultas, apareceu un anuncio no Boletín Oficial do Estado Español e deuse ese proceso. Noutras comunidades autónomas, por exemplo, unha mina que coñece ben a xente do Vigo, a mina de Wolframio de Valtreixal, en Zamora, tamén a unha distancia, nese caso un bocado menor da fronteira, houve un proceso de consultas. A Junta de Castilla e León elevou a información ao Ministerio, desde Madrid foi notificado a Portugal. No caso da Extremadura, o proxecto de Alconchel en Badaxós, perto de Olivenza, aconteceu a mesma cousa. O goberno da Extremadura notificou a Madrid notificou a Lisboa e iniciouse o proceso transfronteirizo. Entón, aquí o que acontece é un goberno que directamente ignora e incumpre toda a legislación en materia de avaliación transfronteiriza. Iso é extremadamente serio e nunca podría ter sido aprobado un proxecto e, por tanto, ten que ser considerado nulo por ter ignorado todo ese procedimento. Entón, do lado galego, ten habido un seguimento deste proxecto, a pesar de non ter sido dos máis famosos, que é decir, nos últimos 10-15 anos na Galiza houve inmensos conflitos con mineración metálica, a mina de Touro, perto de Santiago, a mina de Corcoesto de Ouro, na zona de Carballo, a mina de Penouta, non moito lonxe, na zona de Viana do Bolo, a mina de Doade, de litio, en Beariz, tamén en Ourense. Ten habido moitísima contestación. Esta mina nunca teve tanta repercusión na media e entre a sociedade, porque na realidade foi un proxecto que esteve aí durante 10 anos, mas nunca avanzou o máis mínimo. Esteve con distintas empresas detrás. No último período foi Sacir, que é unha empresa grande a nivel español e que fez durante varios anos campañas de exploración e fez distintas actividades aí na Gudiña, mas finalmente decidiu vender, non decidiu
explorar. Aí dá para inferir talvez os motivos. E esta empresa sueca, Eurobattery Minerals, é uma empresa que também já conhecemos, que também já tentou uma mina de níquel, cobalto e cobre na zona de Santa Comba, na província da Corunha, e que foi uma empresa que evidenciou como no terreno atuava completamente à margem da lei. Foi uma empresa que foi sancionada por realizar explorações ilegais, por realizar furos ilegais. Então é muito preocupante que precisamente esta mina tão sensível a tão pouca distância da fronteira de Portugal e que teria uns impactos imensos fora transferida a propriedade para uma empresa tão irresponsável. Então obviamente vamos a ter que ter uma atenção cada vez muito mais grande. E neste caso, por desgraça, o impacto direto estaria em Portugal, não na Galiza. Então também entendemos que talvez não haja tanta movimentação porque está literalmente do lado da fronteira e todas as águas contaminadas afetariam já do lado português da fronteira, porque há menos de 1 quilómetro pelo rio até chegar à fronteira, e então já não comprometeria enfim, o suministro de água, de consumo humano, etc., do lado galego praticamente. Então é por isso que temos que ter uma coordenação muito grande entre os coletivos da Galiza de Portugal para garantir que esta mina não possa abrir nestas condições. Uh-huh. Antonio, non sei se estades a falar tamén entre vós, entre os grupos ecologistas, non sei se vos coñecíades, aí podeste dirixir evidentemente a Xoán. Sim, o João acabou de falar num projeto mineiro, a mina de Valtreixal, aqui em Calabor. Portanto, Calabor é a povoação do lado espanhol, do lado de Zamora, da província de Zamora, e Portelo é a localidade mais próxima do lado português. Obviamente, nós também estivemos envolvidos nesse processo, e as coisas não têm andado para a frente, não sabemos exatamente como é que está, em que fase é que está esse processo, mas sim, nós procuramos colaborar, porque acima de tudo nós temos que perceber uma coisa, é que quando falamos de um ecossistema, quando falamos de valores naturais, os valores naturais e os ecossistemas não têm propriamente uma fronteira. A linha de fronteira é uma linha política, sobretudo. E eu acho que é do interesse destas populações raianas, seja das populações do lado português, seja do lado espanhol, salvaguardar o seu património natural e, nomeadamente, a qualidade dos recursos hídricos, não é? Dos rios que temos. E, portanto, nós temos um diálogo muito bom e muito lógico, digamos, talvez muito melhor do que, ou seguramente muito melhor que o diálogo político que existe entre os dois países. Temos um diálogo muito bom porque nós percebemos perfeitamente o que está em causa são valores naturais, não interessa a linha de fronteira. E interessa sim é o respeito pelas populações que aqui vivem, seja do lado espanhol, seja do lado português. Interessa esse respeito para com as populações e para com o contexto onde essas pessoas vivem, não é? Portanto, temos todo o interesse em colaborar. Esperamos, sinceramente, que da parte política também haja essa colaboração e essa comunicação. Volto a dizer, não está em causa o direito dos países, seja Portugal ou Espanha, explorarem os seus recursos minerais, têm todo o direito a fazê-lo, mas têm essa obrigação, seja Portugal ou Espanha, de respeitar as convenções, de fazer os estudos de impacto ambiental de forma conveniente, da forma correta, para que a população possa ser devidamente informada, não é? Só para, se quiserem ter uma ideia, a aplicação desta convenção, como eu disse, tem vários passos. Em primeiro lugar, eu vou dizê-los aqui para que percebam. Em primeiro lugar, a aplicação da convenção tem que ser feita pela parte da origem, ou seja, Junta da Galiza. Em segundo lugar, tem que haver a notificação da parte afetada pela parte da origem. Depois tem que haver a confirmação da participação da parte afetada, neste caso Portugal. Tem que haver o envio de informações da parte afetada de Portugal para a parte de origem, portanto para a Junta da Galiza. Tem que haver participação pública do lado português.
tem que se preparar a documentação do estudo de impacto ambiental, tem que se fazer a distribuição da documentação do estudo de impacto ambiental para que o público e as autoridades possam participar na consulta, tem que haver a consulta das partes interessadas, há depois uma decisão final da parte de origem, portanto da Junta da Galiza, compete-lhe depois à Junta da Galiza decidir, tem que haver a transmissão da documentação da decisão final para o lado português e só depois é que se faz a análise do projeto. E, portanto, são vários passos que têm que ser cumpridos e que estão perfeitamente identificados nesta convenção e eu posso dizer que nem sequer se começou pelo passo 1. Portanto, houve aqui realmente a Junta da Galiza, como o João já referiu, ignorou completamente a lei e portanto, é só esta parte que nós queremos reforçar. Nós estamos, obviamente, de boa fé no processo, mas queremos que também a Junta da Galiza também esteja de boa fé quando faz estes projetos e como o João também disse, e nós reafirmamos, as principais consequências desta exploração mineira vão incidir sobre o lado português, precisamente, não é? Através dos recursos hídricos. Só, se me permites, Germano, queria também chamar a atenção que nós já fomos vítimas de um processo semelhante, não com uma exploração mineira, mas com a instalação de um parque eólico aqui junto a Calabor, portanto, província de Zamora, em que as turbinas eólicas, grande parte delas, foram instaladas sob a linha de fronteira. Portanto, mesmo em cima da linha de fronteira, qualquer imagem de satélite demonstra isso muito bem. E, portanto, mais uma vez esta convenção foi ignorada e foi uma instalação abusiva, ilegal, de um parque eólico precisamente sob a linha de fronteira e com a agravante do nosso lado temos um parque natural, não é? E, portanto, nós não queríamos que esta situação fosse repetida agora com uma exploração mineira. Obviamente temos receio porque já tivemos más experiências, não é? Claro. Xoán, que pode acontecer no 2026 se isto vai para adiante, cantos anos pois pode estar a Euro Battery Minerals aí extraindo mineral, contaminando un pouco? Cales son as perspectivas que temos agora en diante? Ben, a perspectiva xurídica é que o direito mineiro San Juan, a concesión mineira San Juan, ten agora mesmo 6 días de vixencia. Dentro de 6 días ese direito mineiro caducará, expirará, non será máis válido. Entón, a semana próxima esa empresa non ten ningún direito a actuar sobre ese territorio. Xa sería cuestionable se o ten hoxe, porque tamén a declaración de impacto ambiental de 2014 tamén xa tería expirado, porque a mina ten que iniciarse os traballos nos 4 anos seguintes á entrada en vigor dunha declaración de impacto ambiental. Entón, que acontece? Este direito mineiro tiña un período de vixencia de 10 anos, que finaliza na próxima semana. E há unha sentenza do Tribunal Superior de Justiza da Galiza confirmada pelo Tribunal Supremo no que expresamente se indica que cualquier prórroga, cualquier ampliación temporal desa concesión para minerar, dese contrato de mineración con o Estado, teria que ser submetida novamente a unha avaliación de impacto ambiental. Entón, a partir da próxima semana, cualquier actividade que aconteza aí ten que ser denunciada nos tribunais porque será totalmente ilegal. Entón, nos obviamente a nosa liña vai ser que cualquier tentativa de continuar con ese proxecto vai precisar unha nova avaliación de impacto ambiental e que necesariamente vai implicar unha avaliación transfronteiriza. Entón, cualquier actividade que aconteza fora desas condições legais ten que ser denunciada e terán que ser denunciados tamén os funcionarios da Xunta da Galiza que posan autorizar eventualmente esas actividades ilegais. Entón, desde o noso lado vamos ter que ter unha atención para que monitorar o que está acontecendo
e elevar as queixas e as denuncias oportunas nos órgãos judiciais. Antonio, non sei que che parece o que di Xoán. A min gústame tamén pois orientar un pouquiño a causa posiblemente despois de tantísima problemática que temos cos incendios. Non sei se estamos nunha época na que vamos continuar a ver diferentes proxectos mineiros en zonas devastadas polos incendios. Non sei se isto é relevante agora neste caso, mas casualmente as zonas que máis arden sempre son as máis despoboadas, as que menos populación teñen, e as que moitas veces maior presenza de minerais e terras raras teñen. Bem, eu não vejo as coisas desta forma. Porque a verdade é que há uma razão de fundo para as empresas de mineração procurarem territórios mais despovoados. É que dessa forma têm menos resistência, não é? Claro. Porque tem menos resistência local, ou seja, são aldeias com poucos habitantes, é uma população envelhecida. E, portanto, não quer dizer que não haja minério debaixo de Lisboa, ou debaixo do Porto, ou junto a grandes localidades. A questão é que é impossível explorar aí, porque a resistência seria enorme da parte da população, como é lógico. Isso não quer dizer que estas zonas devam ser sacrificadas, não é? Nós temos que perceber que grande parte do património natural e da biodiversidade que resta na Península Ibérica está precisamente nestas zonas de menor população, não é? É aí que estão os grandes valores naturais dos dois países, Portugal e Espanha. E, portanto, tem que haver um respeito pelo ordenamento do território. Porque, reparem, nós estamos a falar de um prejuízo enorme sobre zonas que já estão classificadas, até classificadas internacionalmente. Quando nós falamos na reserva da biosfera transfronteiriça meseta ibérica, nós temos que perguntar: isto vale alguma coisa ou não vale nada? As leis que defendem as áreas protegidas, as áreas conservadas, vale ou não vale alguma coisa? É porque se não vale para nada, se não serve para nada classificar áreas naturais, então temos que dizer isso à população, que não vale a pena proteger os nossos ecossistemas, para sermos totalmente transparentes. E, portanto, claro que estas zonas ardem, porque realmente estão um pouco despovoadas, mas não é por causa disso que as temos que sacrificar ainda por cima, sacrificá-las mais em cima dos incêndios, abrir minas. Ok? E estamos a falar, é preciso que as pessoas tenham isso bem claro, a mineração que se faz hoje nada tem a ver com a mineração que se fazia há 50 ou há 60 anos. O impacto ambiental de uma mina a céu aberto é infinitamente superior a uma mina que tem exploração, por exemplo, em galeria, tal como era feito há 50 anos. Embora as empresas defendam que têm todos os cuidados, que é uma mineração moderna, etc., nós sabemos que não é assim. E em Espanha tem muito mais exemplos de minas a céu aberto do que nós temos cá em Portugal e, portanto, eu acho que a população em geral, mesmo na Galiza, saberá muito bem o que é que significa uma mina a céu aberto e, portanto, estamos a falar de zonas que, uma vez sacrificadas, são virtualmente impossíveis de recuperar. Não é? E, portanto, é isso que queremos chamar a atenção. Acima de tudo, as regras têm que ser cumpridas. Elas existem, a legislação existe, só tem é que ser cumprida e não está a ser cumprida. Pois vamos ir acabando, Xoán, non sei se nos deixamos por aí algunha cousiña, se queres comentar algo con Antonio, se queres puntualizar, concluir, resumir. Sí, bom, en relación á última cousa que comentabas, non, ao tema dos incendios, é algo que sai todos os anos, non só con os proxectos mineiros, mas tamén eólicos. En fin, hai que ter a cautela de asumir un principio estatístico básico que a correlación non é prova, non é evidencia de causación, de causalidade, non? Entón, obviamente, arde moitas hectáreas e é posible que dentro desas hectáreas existan ese tipo de proxectos. Tamén é certo
que sí que hai este patrón, non? De que arda en lugares onde sí que hai proxectos. E, por exemplo, este ano ardeu Vilar de Bos, tamén na Raia, xa na parte máis de Chaves, ardeu tamén grande parte do monte de Lasa, non? Estes son territorios nos que fai pouco máis dun ano pois tamén houve unha mobilización grande por uns proxectos de exploración mineira, non? De unha empresa Omega Resources que solicitou tres áreas para explorar litio e outros minerios precisamente nestas áreas que arderon. É imposible, obviamente, demostrar que é un vínculo, non? Que realmente haxe unha causalidade por detrás desa correlación aparente, mas tamén é certo que, por exemplo, en Lasa, onde arderon máis de 1000 hectáreas, apareceron artefactos incendiarios. Entón é evidente que alguén tivo un interese en causar eses incendios, foron intencionados, só que, obviamente, descoñecemos cuál o interese que está detrás. Podería ser o das mineradoras, mas poderían ser moitos outros, entón non é posible neste momento coñecer. O que tamén é certo que, como dixía o compañeiro, toda esta zona está se convertendo nunha auténtica zona de sacrificio. Iso tamén é certo para outras áreas de fronteira da Raia, na Extremadura, e iso é algo que ten que movilizar a xente, obviamente, deses territorios, mas tamén dos lugares máis afastados, que teñen que entender como estas zonas, mesmo que con pouca populación, teñen enormes valores sen os quais perderíamos espazos fundamentais para a biodiversidade, que serán tamén servicios ecosistémicos. Estamos pensando no Douro, non? Que é para onde iría en última instancia a polución desta mina, mas tamén da mina do Barroso, por exemplo, tamén de outros proxectos nos que existen eses efectos sinérxicos, eses efectos acumulativos nun territorio moito extenso. Antonio, non falamos da flora e da fauna. Comenta agora, Xoán, a cuestión dos ecosistemas, tantísimas especies propias, endémicas de Montesiño, a nivel de plantas, de animais, pois tamén poden verse afectados, non? Sim, desde logo falando no Rio Rabassal. O Rio Rabassal é um dos poucos rios portugueses que tem uma espécie que é o mexilhão do rio, o mexilhão de água doce. O nome da espécie é margaritífera margaritífera, e só para terem uma ideia, é a espécie de bivalve, o molusco, de água doce uma das mais ameaçadas do mundo inteiro. E, portanto, aqui no Rio Rabassal e no Rio Tuela são das poucas populações deste bivalve, deste mexilhão, que nós temos do lado português. Do lado espanhol também existe, nomeadamente no Rio Tera, no Rio Negro, aqui do lado do Parque Natural de Sanabria, mas nós estamos em contacto com biólogos e técnicos do Parque Natural de Sanabria, só para terem uma ideia. As recolhas e o trabalho de campo que se tem feito nestes rios do lado espanhol, o Rio Tera e o Rio Negro, por exemplo, não se tem encontrado esta espécie com menos de 40 anos de idade. Este mexilhão tem uma longevidade muito grande, são cerca de 50 anos, são animais que podem atingir uma grande longevidade, mas o facto de não encontrarem os biólogos do parque animais com moluscos com menos de 40 anos significa que nos últimos 40 anos esta espécie praticamente não se tem reproduzido. Ora, as populações desta espécie do lado português, nomeadamente no Rio Rabassal, estão com um pouco mais de saúde. Portanto, nós temos umas populações ainda de mexilhão de rio relativamente saudáveis. Mas, claro, isso acaba de um dia para o outro com a abertura de uma mina. E, portanto, estamos a falar de uma espécie extremamente ameaçada e que devia ser protegida o mais possível. E não é só essa, também temos a toupeira d'água também. E, portanto, estamos a falar de espécies de conservação prioritária e que realmente seria lamentável que por não cumprir a legislação e as convenções internacionais que dessemos mais esta facada, digamos, na biodiversidade ibérica, que é disso que estamos a falar.
Non sei se como fotógrafo e xornalista freelance, Antonio, alén de tamén de empresario, pois estás tamén, se tes en mente pois facer algunha fotografía, preparar algún tipo de reportaxe sobre a cuestión, ou estás a outras cousas? Sim, eu como fotógrafo estive mais dedicado a reportagens de viagens, não é tanto a minha área, digamos, o fotojornalismo noticioso, mas claro que sim, como fotógrafo já fiz várias exposições em Portugal e também em Espanha, nomeadamente exposições que fiz para a Fundação Rei Afonso Henriques, que tem sede em Zamora e sede em Bragança, e portanto a Fundação Rei Afonso Henriques é uma fundação que tem projetos transfronteiriços e já fiz várias exposições onde os valores naturais dos dois lados da fronteira são bem patentes e são salientados. Portanto, já tive esse papel como fotógrafo também, e claro, há que continuar a mostrar ao público a biodiversidade que temos dos dois lados da fronteira, mas temos que ter todos a noção que é uma biodiversidade muito frágil, extremamente frágil, e que as espécies, quando se extinguem, é para sempre, não voltam. Não as podemos recuperar mais. Portanto, só nos resta perceber quais são os valores naturais que aqui temos. Esses valores naturais, essas espécies prioritárias estão identificadas. Por isso é que existem parques naturais, por isso é que existe Rede Natura 2000, e nós não podemos simplesmente riscar, ignorar que isso existe. Estas figuras de conservação resultam de um trabalho de investigação no campo que durou décadas, ao longo de décadas, e portanto não podemos deixar que um projeto mineiro que não está a respeitar a legislação acabe por sacrificar um património que é de todos, e tanto faz ser do lado português como do lado espanhol, é um património ibérico, e felizmente a Península Ibérica tem espécies que não existem em mais lado nenhum na Europa, e nós devemos perceber todos isso, não é? Cabe-nos a nós, ao povo português e ao povo espanhol e às entidades dos dois países, assegurar que não se perca essa biodiversidade. Moi ben, pois non sei se tes algo máis, Xoán, para Antonio, ou algo máis aí de parte de Ecologistas en Acción, algunha conclusión final que queiras. Sí, só era para insistir que esta mina vai ser parada e que seguiremos colaborando e cooperando os dos lados para impedir que se... Sí, máis ou menos xa puidestes escoitar o que comenta Xoán, que esta mina vai ser parada e que se vai continuar colaborando e cooperando para que isto non vaya adiante. Antonio, por o teu lado, non sei se queres algunha cousiña máis, agradecemos moitísimo a túa presenza, tamén a de Xoán aquí no Galiportus para falarmos hoxe de ambiente, para falarmos de problemáticas transfronteirizas. Sim, eu queria apenas me dar a oportunidade, Germano, de fazer um último apelo à Junta da Galiza. Nós temos historicamente uma boa relação entre os dois lados da fronteira e eu gostaria de fazer este apelo ao bom senso, porque para compreendermos o que sentimos do lado de cá, basta pensar o que seria o contrário. Se o governo português decidisse abrir uma mina a 2 km de povoações e da fronteira galega, certamente isso iria criar preocupação no lado da Galiza também. E, portanto, nós temos que perceber que há que respeitar as convenções, porque elas são fundamentais para o bom relacionamento dos dois lados da fronteira, entre a Junta da Galiza e Portugal, naturalmente. E, portanto, eu faço esse apelo à Junta da Galiza diretamente, como cidadão, como transmontano, como habitante de Trás-os-Montes, para que se cumpra e se faça esse estudo de impacto ambiental transfronteiriço. Xoán, non sei se nos oes, se queres dicir algo máis, se estás por aí. Sí, parece que continuamos a ter problemas coa conexión de Xoán. Mandamos un saúdo. Sí, aí ven o seu saúdo. Parece que non conseguimos ter a conexión con Xoán. Damos un abrazo moi grande e outro abrazo tamén para Antonio. Obrigadísimo, Antonio. Até a próxima. Muito
muito obrigado pelo convite. Obrigado. Un placer, chao, chao. Escoito Galiportus cada semana, en Radio Illariz 107.2 de FM, os sábados de 12 a 1, e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Pois ata aquí este programa sobre cuestións ambientais que afectan a un e outro lado da raya, sobre baixo este formato que tanto nos presta tamén do marco. Hoxe máis que nunca hai esas cuestións que non entenden de fronteira, como é tamén pois as prospeccións mineiras que afectan a ríos, que afectan a parques que están dun e do outro lado dunha fronteira política que non é tal no plano ambiental, evidentemente. Mais nada, pola nosa parte, unha aperta moi grande, un abrazo. Continuades aquí no Galiportus escoitando máis e mellores contidos sobre as realidades galegas e portuguesas. Hoxe marchamos, vamos embora cun tema recente de Nove Louro, Os meus males. Chao, chao, obrigado. A llamarme amor, antes terás que pedirme perdón. Encantado direi que que non che perdono, que polas noites peleo co sono, que non me ature que casi ni como, pero ando pendiente de si sonofono. Solo espero que llames, que vengas a calmar mis meus males. Eu teño claro que os dos somos iguales, sé por eso canto, para que me escuite, en la que non te falo. Solo espero que llames, que vengas a calmar mis meus males. Eu teño claro que os dos somos iguales, sé por eso canto, para que me escuite, en la que non te falo. Os teus ollos a luna quixarás guapa na cuna, e ojalá que nos casemos, vivamos mil aventuras. Hai tempo que non nos vemos, eu xa sei que non me aturas, pero vou coche de menos, estou perdendo a cordura. E poden vir mí detrás de ti, e ningún será os teus fostes, que venhas a mí e te deixas vir, que o único que fan é que pense máis en ti. En ti, en ti. Cuando mi abuela me pregunta qué tal estás, yo digo oye chi, pero no me chi, yeah. A ver si sono puto. Solo espero que llames, que vengas a calmar mis meus males. Eu teño claro que os dos somos iguales, sé por eso canto, para que me escuite, en la que non te falo. Solo espero que llames, que vengas a calmar mis meus males. Eu teño claro que os dos somos iguales, sé por eso canto, para que me escuite, en la que non te falo. Solo espero que puto amor, puto amor, puto amor, puto amor. Fuck amor.